Os crimes da Baronesa de Grajaú. Eu sou Isabelle Valadares para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Essa história que eu vou contar agora para vocês é uma história que aconteceu em 1876. A principal personagem dessa história é essa moça aqui, a Baronesa de Grajaú, Ana Rosa Viana Ribeiro. Ela nasceu em 1823 na região de Codó, no Maranhão, que era uma região de plantação de algodão que utilizava mão de obra escravizada. Acontece que o Maranhão foi um dos principais estados que forneciam escravizados após a lei Eusébio de Queiroz, que era aquela lei que proibia o tráfico de escravos. Então, como não podiam trazer de fora legalmente, eles acabavam vendendo e aquilo ali se tornou uma coisa milionária. A baronesa já era famosa na região por tratar muito mal os seus escravizados. Contavam várias histórias sobre ela surrar, sobre ela ter arrancado todos os dentes de uma escrava que servia à mesa e sorriu para o marido dela. E o marido dela era um cara famoso, alto aristocrata, político, presidente do Partido Liberal, ficou durante um tempo presidente da província e por conta disso, em 1884, depois mesmo do crime dela, ele se tornou barão e automaticamente, como esposa, ela se tornou baronesa. Por isso o nome dos crimes da Baronesa de Grajaú, pela qual ela ficou famosa. O que chamou a atenção nesse caso foi ela ter sido presa, apesar de ter sido depois julgada inocente. O processo contra ela foi muito mal feito e isso só foi provado quase 100 anos depois, em 1975, quando José Sarney acabou tirando o processo dela da gaveta, salvando que iam jogar fora, eliminar, e ele acabou vendo que os autos daquele processo não estavam corretos. Depois o caso foi analisado por historiadores. No dia 14 de novembro de 1876, antes do sol nascer, algo chamou a atenção dos transeuntes. Um pequeno caixão com cadeado estava sendo levado por funcionários de Ana para o cemitério do Gavião. Só que naquela época havia uma lei que não podiam enterrar ninguém antes do sol nascer. Entre as pessoas que ficaram atentas àquela confusão estava Geminiana, uma ex-escrava alforriada que comprou a própria alforria, que estava por ali. Ela trabalhava de lavadeira no centro de São Luís. Então ela desconfiou dos caras que estavam carregando, ela já tinha visto aqueles rostos e foi ver, pediu, exigir que abrissem o caixão. Deu um tumulto, veio a polícia abrir o caixão e ela constatou, era o filho dela, Inocêncio, de apenas 8 anos de idade, com fortes marcas de violência, queimadura, estupro. Então ela descobre que um mês antes o seu outro filho morreu também. Ana então se defende dizendo que a criança tinha morrido de comer terra. O processo de Jacinto nem foi aberto. Já o de Inocêncio, com a violência mostrada, ela foi presa e julgada inocente, mas com o levantamento dos autos presume-se que ela era culpada.